com eles com determinado tipo de roupa, com determinado tipo de adorno. Isso não tem explicação coerente nem científica. Sr. Neymar, e como ficam as religiões? A gente tem a impressão que existe aí uma parcela de responsabilidade em cima das religiões? Muito. Tanto é que o Espiritismo, ao começar a se desenvolver, fez e faz um trabalho muito intenso para deslocar o campo do desenvolvimento e do crescimento da área física, reconhecendo que a evolução do indivíduo, a evolução espiritual, a evolução mental, intelectual, essa sim equivale. Que não adianta esses artifícios como se colocasse, porque como que a gente às vezes acaba utilizando. É normal as pessoas com ansiedade ou vontade de progredir, de conseguir as coisas, elas acabam tomando às vezes algumas atitudes. Até no jogo de futebol, a pessoa que está torcendo lá faz algum movimento, se sair o gol, ele fica fazendo aquele movimento toda hora para ver se sai outro gol, para ver se repete. Então é uma carência. Mas o Espiritismo tem feito um trabalho muito em cima. Tanto é que o Espiritismo não tem rituais, que é o parente legalizado da superstição. Ele evita, apesar que a gente está sabendo que algumas áreas já estão começando a reinstalar os rituais. Mas o Kardec se preocupou muito com essa questão da superstição, hein, seu Neymar? Deixando para nós claramente que nós não temos que recorrer a nenhum tipo de aparato, nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de superstição. E essa foi uma grande preocupação dele, talvez a maior preocupação. Talvez já prevendo que surgiriam essas fraquezas, né, essas vulnerabilidades no decorrer da nossa história. É porque você desloca, com a superstição, desloca aquela ansiedade de crescer para um aspecto físico. Material. E nós procuramos deixar claro que nada é mais importante do que a era do espírito para efeito de evolução. Doutor João, essa situação, a gente está falando de religião e falando de espiritismo, quer dizer, o espiritismo não tem nenhum interesse que sejam mantidas as superstições. Mas a gente sabe que superstições, rituais, magias, etc., fazem parte também de um instrumento de dominação, não é isso? Ou de controle. Sim, sem dúvida. Não só controle espiritual, mas controle material econômico. Aí é que está a segredo. É o grande problema. Aí é que está o objetivo. Então, veja só, coisas aparentemente inocentes, como nós sabemos e até utilizamos, né? Porque inconscientemente a gente entra no roldão das atitudes do ambiente, tipo a passagem do ano, onde as pessoas devem necessariamente usar branco, devem comer determinado tipo de fruta, porque aquilo traz sorte. Alta incoerência, mas as pessoas acreditam tão firmemente, concentram tanto pensamento naquilo, que aquilo traz um bem-estar para a pessoa e a pessoa muda o comportamento. Caso que se nós impuséssemos que ela não usasse aquele determinado tipo de roupa, não utilizasse aquele tipo de pedra na mão, o tipo de colar, mas altamente incoerente, altamente irracional, acaba funcionando. Por quê? Porque a pessoa concentra o pensamento, ou seja, uma forma indireta, que ele não tem a explicação da realidade e da verdade. Seu Neymar, e para mudar essa situação? Ainda dando sequência, as pessoas acabam achando que determinada condição, se você imantar com o seu próprio pensamento, ela produz resultado. E o próprio Kardec diz, se você pega um objeto e esse objeto começa a irradiar uma energia que possa dar algum proveito, essa energia só pode ser resultado do seu pensamento e não da origem material, do físico que vai fazer as coisas. Então, para mudar, é esclarecer, orientar e crescer. Porque não adianta a gente ficar... se deixar iludir. Pode fazer isso por brincadeira, pode fazer uma série de situações. Encarar com naturalidade e saber que nós já estamos deixando de brincar de casinha, isto é, não fica mais fazendo aquelas coisinhas do faz de conta que, faz de conta que. Nós vamos trabalhando na realidade. Mas existe todo um estímulo da mídia aí, no sentido de se fazer essas tipo simpatias e se acreditar em algumas coisas, né? O homem se comporta ainda tal qual os animais, chamado efeito manada. Um começa a fazer, todos vão atrás. Passou-se a era recente dos cristais, passaram a era recente das pedras, passou-se a era do tal, mas o homem tem uma necessidade ainda de permanecer com esse tipo de situação. E os observadores
aqueles que produzem os comportamentos, induzem as pessoas a fazerem esse tipo de coisa com interesse, inclusive econômico. Agora, no interesse religioso, a situação peca muito mais e acaba entrando em profundidade numa atitude irracional, uma atitude que nós podemos até colocar como anestesiante para as pessoas. Porque a espiritualidade, ela deve ser elevação do indivíduo e não aprisionamento na Terra. Bem, queridos amigos, nós estamos chegando ao final do nosso quadro. Voltaremos numa próxima oportunidade. Até lá. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem, manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para a lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a Escola Profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. Voltamos com o programa Vida Além da Vida. Um programa que conta com o apoio cultural da Livraria Cultura Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Vamos agora ao nosso momento literário com o nosso Carlos Tuller. Amigos do programa Vida Além da Vida, nesse nosso encontro de todas as semanas no Momento Literário Espírita, vamos falar hoje de um personagem muito importante dentro da nossa doutrina espírita, Dr. Bezerra de Menezes. E para falar dessa figura tão importante para todos nós, selecionamos o livro Bezerra de Menezes, o Médico dos Pobres, de Francisco Aquarone. Esse livro, que é um romance contando toda a biografia de Dr. Bezerra, começa a falar da sua família, filho de militares, da sua infância difícil, sempre muito rigorosa, da sua mudança para o então estado da Guanabara, quando o Dr. Bezerra foi buscar o curso de medicina, todo o seu esforço, coisas que são muito comuns na história de todos nós. Nos conta também da sólida formação católica de Dr. Bezerra, que tinha por hábito ler a Bíblia, e como ele acabou um dia encontrando a doutrina espírita e lendo o livro dos Espíritas e percebendo que na realidade tudo que ali continha já era a sua filosofia de vida. Meus amigos, Dr. Bezerra de Menezes também militou na vida política. Foi presidente da Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, com muitas desilusões, com muitas frustrações. Como médico, tinha o hábito de receitar a leitura do Evangelho e, muito rapidamente, através da própria doutrina espírita, acabou militando na homeopatia. Na Federação Espírita Brasileira, Dr. Bezerra teve a responsabilidade por unificar a federação através dos conceitos da doutrina codificada por Kardec, impedindo que a doutrina espírita se transformasse numa mera atividade assistencialista. Tempos depois, retorna à federação e consolida o conceito de ciência, filosofia e religião da doutrina espírita, unificando em todo o Brasil o verdadeiro conceito, a verdadeira codificação de Kardec. A vida de Dr. Bezerra é um exemplo para todos nós. Um exemplo de uma pessoa que sofreu muito e que, através do sofrimento, se transformou e fez com que as suas dificuldades pessoais, a viuvez precoce, as doenças em família, tudo isso se tornasse um motivo de crescimento e desenvolvimento espiritual e moral.